para não ser pego de surpresa amanhã ou depois com uma possível multa rescisória ou até mesmo com uma punição da FIFA. O Botafogo, à época, pulou para trás no negócio, o Atlético Paranaense bancou e o outro detalhe é que o contrato do Rony com o Atlético Paranaense termina no meio do ano que vem. Então, no final do ano, o Rony já teria condições, ou em janeiro, de assinar um pré-contrato com uma outra equipe. E isso forçaria a possibilidade do Atlético Paranaense negociar o jogador agora, nesse momento, André. Beleza, Cereto. Grande abraço para você, meu caro, e até a próxima aqui no Seleção. Até a próxima. Valeu. A gente vai agora a Orlando, na Flórida, porque hoje o Corinthians versão 2020 começa a ser testado. Não sei se testado é uma palavra forte, né, Anselmo Caparica? Começa a ser observado pelo Thiago Nunes num jogo com juiz, uniforme, etc. Bem-vindo ao Seleção. Tudo bom, Rizek? Um abraço para você, um abraço para todo mundo ligado no Seleção Sport TV, todo mundo que está aí na bancada. Pois é, meu amigo, começa a ser experimentado, vamos dizer assim, esse novo Corinthians do técnico Thiago Nunes. Estamos aqui em Orlando, na Flórida, hoje tem início o torneio da Flórida. Dizem por aqui, viu, Rizek, que é inverno, mas não parece não, viu? Um sol daqueles, muito calor, 28 graus, e é esse ambiente que tanto Corinthians e Palmeiras vão encontrar hoje. Primeiro, o Corinthians enfrenta o New York City FC dos Estados Unidos, jogo às 8 horas da noite, e depois o Palmeiras encara o Atlético Nacional da Colômbia às 10h30 da noite, tudo horário de Brasília e com transmissão ao vivo do Canal Campeão. Vamos começar falando do Corinthians, que inicia o ano e mostrou força aí na movimentação do mercado, muito mais do que os outros times paulistas. O Palmeiras, por exemplo, ainda não se movimentou e costuma ser a equipe que contrata bastante. Deve estrear alguns jogadores logo de cara. A gente deve ver o Sid Clay, que foi trazido de volta ao Corinthians, estava no Dinamo de Kiev da Ucrânia. O colombiano Cantillo também deve iniciar a partida, assim como o Luan, que é a principal contratação do Corinthians para essa temporada. O Corinthians fechou com o Luan pelas próximas 4 temporadas, pagou ao Grêmio o valor de 22 milhões de reais. O Luan, que muita gente já sabia, mesmo quando ele jogava no Grêmio, que é corintiano desde criancinha, e ontem, depois da apresentação, ele postou essa foto nas redes sociais dele vestindo a camisa do Corinthians, muito garoto. O Luan que disse o seguinte, diz que até os 18 anos, ele que tem 26 anos hoje, era apenas um torcedor e de repente a vida dele mudou completamente, conseguiu jogar futebol profissionalmente, mas esse carinho pelo Corinthians ele sempre teve. O Luan falou sobre essa questão de ser corintiano desde sempre e também sobre as lesões que atrapalharam o Luan nas últimas 2 temporadas. Vamos ouvir então o que disse o novo meio-atacante do Corinthians. Para mim está sendo a realização de um sonho, poder vestir essa camiseta. Espero dar o meu melhor sempre, dedicação, raça dentro de campo. Acho que isso não vai faltar para mim poder ajudar meus companheiros a conquistar nossos objetivos. Sobre a lesão, eu tive no final do ano passado, mas não foi nada que vinha crônico, né? Então, já curei, estou 100%, estou treinando bem, estou me sentindo bem, isso é o principal. E mesmo não jogando tanto, acho que ano passado, da minha outra equipe que eu estava, eu tive um dos melhores números, né? Então acho que eu estando 100%, eu posso contribuir muito para poder ajudar meus companheiros. Exatamente, o Luan falou dos números dele no ano passado e de fato, viu, Rizek, o Luan, mesmo não jogando tanto assim pelo Grêmio, apresentou bons números, fez 9 gols, deu 10 assistências em apenas 36 jogos. Para a gente ter uma comparação, fazer uma comparação, o Pedrinho, por exemplo, fez 67 jogos pelo Corinthians no ano passado, marcou apenas 7 gols e deu 8 assistências. Então, o Corinthians espera, com a contratação do Luan, aumentar essa produção ofensiva. É um jogador
que chega para resolver. No ano passado, o Corinthians contratou de baseada, agora vem fazendo contratações pontuais. Vamos dar uma olhada no esboço da equipe do técnico Thiago Nunes para o jogo dessa noite contra o New York City FC. Informações apuradas pelo nosso Marcelo Braga, repórter do Globoesporte.com. O Corinthians deve iniciar a partida da seguinte maneira: com Cássio no gol, Fagner, Pedro Henrique, Gil e Sid Clay, Camacho, Cantígio, Ramiro, Luan e Janderson, e no ataque o Wagner Love. O técnico Thiago Nunes e o preparador físico Michel Ruff já adiantaram que o Corinthians deve mudar todo o time no intervalo, deve ter 2 escalações, assim como vai fazer o Palmeiras também. Corinthians e Palmeiras, aliás, o Rizek, treinaram nessa manhã aqui em Orlando, no mesmo dia do jogo. Então, tanto o Corinthians como o Palmeiras vão fazer aí uma troca do time inteiro no intervalo de suas partidas. Falando um pouquinho agora do Palmeiras, a gente inclusive tem a escalação do time aí do técnico Vanderlei Luxemburgo. Vamos colocar na tela. O Palmeiras deve iniciar o jogo com a seguinte escalação: o Everton no gol, Marcos Rocha, Felipe Melo, que começa aí a sua trajetória como zagueiro, uma novidade aí implementada pelo técnico Vanderlei Luxemburgo, Gustavo Gomes e Diogo Barbosa. No meio de campo, o Patrick de Paula ganha a posição do Matheus Fernandes, que está sendo negociado com o Barcelona. Aí depois vem Bruno Henrique, Dudu, Lucas Lima, Rafael Veiga e Luiz Adriano. A gente estava falando da movimentação das equipes paulistas no mercado. O Palmeiras ainda não contratou, não trouxe ninguém de peso, mas está negociando jogadores, vem recebendo propostas interessantes. Uma delas, a do Matheus Fernandes, que mal jogou pelo Palmeiras e pode deixar a equipe para atuar pelo Barcelona, uma proposta interessante de 32 milhões de reais. E outro jogador que deve deixar o Palmeiras é o Gustavo Scarpa, que está negociando com o Almeria, também da Espanha. Mesmo valor da negociação, 32 milhões de reais também. Esses 2 jogadores, aliás, o Rizek, estão treinando separadamente até resolver a situação. Então é isso. Lembrando então, fazendo convite para você e todo mundo ligado no Seleção Sport TV, o Corinthians joga contra o New York City FC às 8 horas da noite, com narração do Milton Leite. Logo depois, o Palmeiras encara o Atlético Nacional da Colômbia às 10h30 da noite, com narração do Jader Rocha. Eu vou estar na transmissão do jogo do Corinthians e o Guilherme Roseguini vai acompanhar tudo no jogo do Palmeiras. Todas as informações para o amigo ligado no canal Campeão. Volto com você, Rizek, um abraço. Valeu, Caparica, bom trabalho, ótima transmissão para todos aqui do Sport TV hoje à noite para a torneio da Flórida, as primeiras partidas de Corinthians e Palmeiras na temporada. Como a gente já antecipava ontem, o Thiago Nunes tem conversado muito com o Ramiro e ele começa a temporada sendo a opção do Corinthians pelo lado direito. Foi ali que ele teve o seu melhor momento no Grêmio. O Carille tentou em alguns momentos escalá-lo ali, não funcionou. E o Thiago Nunes faz essa aposta nesse começo de temporada, mais uma vez no Ramiro aberto pela direita, com um ponta mesmo na esquerda, o Janderson, e o Luan pela primeira vez vestindo a camisa do Corinthians em um jogo. Vocês olham esse time do Corinthians assim na tela, com a novidade do Cantígio, do Luan, do Camacho, do Pedro Henrique na zaga. Que imagem, que expectativa vocês têm dessa equipe para a temporada? Com o retorno do Sid Clay. Acho que, de novo, acho que melhorou o elenco ainda mais do Corinthians do ano passado. Tem agora as opções, tem um técnico que vai saber mexer e construir o jogo, que faltava isso no Corinthians, saber construir os jogos. Não Falta tanto Pedrinho nesse time, né? Falta Pedrinho Que nesse tá com a time. seleção Falta pra Pedrinho Olímpica. nesse time e provavelmente esse lugar vai ser do Pedrinho, onde está o Ramiro. Do Ramiro? Onde está o Ramiro. É? Eu vejo isso. Não vejo ele tirar o Luan para entrar o Pedrinho. E o Corinthians... Ou barrar o Pedrinho para ser uma opção, o Luan? Não acho que do Luan. Mas por que Ramiro então no lado direito? Porque seria mais consistente. E olhando como que ele estava jogando com o Atlético Paranaense, o Thiago Nunes ano passado, tinha jogadores que tinha mais na frente, tinha 3 jogadores que eram mais atacantes, mais o centroavante. Que o Rony pelo lado direito, tinha o Cirino e ainda tinha o Nicão. E quando não tinha Nicão, tinha Cittadini, tinha o outro meia lá. Meia.
Entrava bem o canhotinho. Cara, um meia, um branco aí, como me fugiu o nome. E o que tinha isso? Tinha só o Wellington e tinha o Bruno Guimarães. Então não tem jogadores para defender. Tinha Tem Lúcio jogadores... também, ele usava muito Lúcio Gonzalez. Usava no ano retrasado, mas no ano passado não tanto. Então tinha os jogadores e Bruno Guimarães, que é um meia volante, que está na mira do Arsenal, que provavelmente sai antes do previsto. Construir um jogo. Agora, se você tem esses jogadores como o Cantilho e mais o Camacho, ou mais outro jogador, não precisa o terceiro destruidor, digamos, mais disciplinado. Precisa alguém que construa o jogo, que chega lá na frente. Então, acho que quando com a chegada do Pedrinho, vai perder... Eu falei do Pedrinho, porque o Pedrinho se vê como jogador de meio, né, centralizado. Ele joga assim na seleção olímpica. E bem, concordo. Só que ali vai jogar o Luan. E foi uma polêmica muito grande dele não conseguir render aberto pela direita. Mas na seleção olímpica agora, já vai pensar escalar, está pensando o Jardim, escalar Pedrinho e Renier. Quem joga nessa posição? É um revezamento, né? Pode fazer um revezamento. Ele já está pensando Eu só acho nos que dois. não vai né? dar para abrir mão do Pedrinho. Não tem como. Pedrinho tem um talento Não vejo. muito grande, quer dizer... Não vejo. E eu acho até que ele foi sacrificado em algumas situações, taticamente, onde É o ele era estilo do jogo, obrigado filosofia, né? ele voltar. Eu vejo também que o Thiago está procurando fazer o meio-campo de mais qualidade, de mais passe. Não aquele meio-campo pegador que conquistou muito no Corinthians, com o Ralf, com o Paulinho, com a companhia. É um meio-campo de mais talento, né? De mais toque de bola. E você vê que do meio para frente ele tem jogador. Você vê que ele não vai usar o Bozelli como centroavante. Vai usar quem? Um jogador que tem mais mobilidade para que alguém possa se inserir quando o Wagner Love sai de lá. Eu acho bastante interessante a ideia. Lógico que na prática. E outra coisa, não adianta o treinador ter o seu conceito se os jogadores, não, com as características que tem, não conseguirem entrar nesse tipo. Isso é uma dificuldade. Às vezes você vem com uma ideia, né, para colocar em prática pela característica do jogador e não consegue se adaptar. Eu acho o seguinte, o Pet começou falando assim, o elenco do Corinthians está ainda melhor do que do ano passado. Eu não achava o elenco do Corinthians bom, acho que ele melhorou. Ou pode melhorar, dependendo de qual condição do Luan. Ano passado era melhor que ano retrasado. Por isso eu falei assim. E agora está melhorando ainda. Eu acho que para ter um elenco do tamanho do Corinthians, eu acho que ainda falta. Era nem com nota 6 ano passado. E aí, eu acho que o Luan, se ele tiver nas suas melhores condições, se ele treinar, se dedicar fisicamente, fizer uma boa pré-temporada, ele pode levar o time de patamar. Ele consegue colocar o Corinthians num posto um pouco mais elevado, porque é um jogador que entende o jogo, joga de cabeça em pé, ele faz os companheiros jogar, e aí eu acho que vem a escolha pelo Ramiro do lado direito para esse início de temporada sem o Pedrinho, porque o Ramiro se entrosava, conhece muito bem o Luan, né? Fazia muito o Luan jogar nesse posicionamento do lado direito. Verdade. Então o Thiago Nunes pode pensar no Ramiro como um suporte para o Luan. O Luan é um jogador que não tem uma recomposição muito grande, que é um jogador que sai de trás e com a passada larga ele consegue chegar à frente e funciona como centroavante quando ele sai de trás para entrar dentro da área. E quem dava esse suporte para o Luan fazer isso era o Ramiro, no Grêmio. Então, esse entrosamento, o Thiago Nunes, ele sabe que acontece. É um treinador gaúcho, viveu muito tempo no futebol gaúcho e sabe que isso aconteceu muito bem no Grêmio. Então, acho que é por aí. O Pedrinho, como vocês estão falando, é um talento, mas eu acho que é um talento que ainda não desabrochou para o futebol profissional no Corinthians. Ele já está há 2, 3 anos no elenco profissional e ainda não se firmou como jogador talentoso, como titular absoluto, que já poderia ter se firmado. A gente está ainda entrando numa temporada à frente e nessa expectativa de ver o Pedrinho como jogador titular absoluto, como possível convocado para a seleção principal. Então são jogadores que, se desabrocharem, o Pedrinho como jogador profissional mesmo, titular absoluto do Corinthians, e o Luan voltando a ser o Luan, rei da América, melhor jogador do continente, se esses dois jogadores se entenderem e jogarem o máximo de futebol que eles podem, eu acho que o Corinthians pode ser, aí sim, um elenco forte e brigar por coisas grandes.